Sim. Beleza, obrigado, Amanda. Então, gente, comecei aqui a gravar, porque eu vou colocar no AVA essa gravação, né, explicando como que vai funcionar a prova que vai estar liberada para vocês. Daqui a pouco, exatamente às 19h40, vou liberar as questões da prova para vocês. Então, esclarecendo como que é o funcionamento dessa prova através do AVA, eu vou disponibilizar para vocês essas questões lá no encontro 1 da disciplina, ok? Vai ficar no encontro 1, no momento aula. 19h40 eu libero o questionário e vocês têm 24 horas, né, para responder essa prova. A prova fica disponível lá até as 19h40 de amanhã. A partir do momento que você iniciar as respostas, né, se você iniciar a prova, você vai ter, no máximo, 3 horas para responder as 10 questões. Então, a prova fica disponível até 19h40 de amanhã, mas se você iniciar, por exemplo, agora, às 20 horas, começou a responder a primeira pergunta, você tem até às 23 horas para responder as 10 questões. Ok, isso aí está claro para todo mundo, né? A prova então vai ficar lá no encontro 1 com o nome Avaliação Oficial 1. Beleza? Alguém tem uma dúvida aí sobre isso? Deixa eu admitir alguém que está entrando aqui. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou falar aqui para vocês cada uma das questões, né? Vou explicar. Parece que tem alguém aqui querendo entrar. Aqui. Vou explicar para vocês. Não explicar, lógico, né? Vou ler para vocês cada uma das 10 questões. São 10 questões de múltipla escolha, né? Tem 5 alternativas, é uma prova objetiva. Só existe uma resposta correta em cada questão, tá? Não existe, tem como responder duas alternativas corretas e tal, não. É só uma alternativa que vocês vão assinalar em cada questão. Então, 10 questões, a prova vale 1.000 pontos, cada questão vai valer 100. Os trabalhos, né, pessoal que me perguntou hoje sobre a nota de trabalho. Então, os trabalhos que vocês fizeram e me enviaram, eles vão contar 1.000 pontos daquela nota de atividades. Era para ter me entregue até hoje. Teve gente que veio falar comigo, deu uma justificativa para eu prorrogar um pouco o prazo de entrega, por causa de que, para quem deu essa justificativa, eu prorroguei um pouco, alguns dias. Mas, então, né, essa nota de atividades, ela vai ser dada de acordo com a entrega dos trabalhos. Então, quem fez todos os trabalhos já garante aí 1.000 pontos de atividade. Tem uma pontuação que, devido aí ao prazo da Unopar, eu tive que lançar 200 pontos logo no começo das aulas, e daí tinha bastante gente que não tinha me entregue ou feito as atividades em sala, que era praticamente as atividades em sala que a gente tinha feito até então, né? Mas para quem fez tudo certinho, eu vou pedir uma retificação lá para o coordenador, para quem fez todos os trabalhos ficar com esses 1.000 pontos de atividade. Eu vou ter que ir parando, porque continua aquele problema de eu ter que admitir todo mundo que entra. Então, gente, a prova, ela está tranquila, né? Como eu já falei várias vezes, eu considerei toda essa situação difícil que a gente está vivendo, para não dar uma prova aí que fosse desproporcional a todo esse esquema da gente não conseguir ter aula presencial, as dificuldades e etc. Se vocês pegaram aquela lista de exercícios que eu dei semana passada, se estudaram aquela revisão, vocês vão resolver essa prova sem qualquer problema.
Eu vou ler, então, cada uma das questões. Eu não consigo compartilhar, não sei porquê, não consigo compartilhar a tela com as questões. Eu tentei na prova que eu apliquei segunda-feira e não consegui. Mas eu vou ler cada uma das perguntas, não vou ler as alternativas, né? Porque senão a gente não consegue chegar até 19h40, só para vocês entenderem como que funciona cada pergunta e o que eu estou pedindo para vocês. E quem tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e ir perguntando. Logicamente, né, deu 19h40, liberei a prova lá no AVA, aí eu não vou responder mais nada a respeito da prova, tá? Posso responder, professor, estou com um problema aqui no AVA, não estou conseguindo enviar a tentativa, enfim, tal. Esse tipo de dúvida eu atendo, mas sobre a prova, sobre as perguntas, aí eu não vou responder mais nada por 24 horas, eu vou ser chato, vou ignorar, vocês sabem que eu sou super aberto, quem me procura no WhatsApp eu sempre respondo, mas por 24 horas a respeito da prova eu não responderei nada. Então aproveite para tirar qualquer dúvida nesse momento. Vamos lá então. Questão número 1. Sobre o KPI financeiro, EBITDA ou Lagida, a tradução Lagida é a tradução em português, né, para EBITDA, assinale a alternativa que indica o que significa este indicador e o que seu resultado demonstra. O que significa esse indicador? Qual que o que significa essa sigla? Lagida. E o que o resultado demonstra? Tem aí 5 alternativas. A alternativa correta é a que responde de forma correta essas duas perguntas, ok? Essa é a alternativa, essa é a questão 1. Questão 2. Nossa, só apareceu nessa bichinha. Questão 2, né? Essa é uma questão, o enunciado é maior. Ó, controladoria da gigante empresa do ramo de celulares Samsung recebe as seguintes solicitações da diretoria a respeito do orçamento empresarial. Que esse orçamento fosse feito de maneira a promover uma reestruturação da empresa, eliminando despesas desnecessárias e desperdícios, e que o orçamento não fosse engessado para o período de 1 ano, permitindo uma revisão a cada trimestre e sendo ajustado sempre visando os próximos 12 meses. Quais os métodos de orçamento que a controladoria deve sugerir para a diretoria? Então, são 2 métodos de orçamento que se encaixam nas 2 situações que a empresa está pedindo. Vocês têm que marcar a alternativa que corresponde a esses 2 métodos de acordo com o pedido da empresa. Deixa eu aceitar o pessoal que está aqui esperando no lobby. Vamos lá, essa questão 2, né? Questão 3. O Balanced Scorecard, ou BSC, é o modelo de planejamento estratégico empresarial mais difundido no mundo inteiro. Ele se baseia em objetivos estratégicos que a empresa determina, distribuídos em 4 perspectivas diferentes. Assinale a alternativa que não se refere a uma perspectiva do BSC. Ó, alternativa que não se refere. Vocês têm 5 alternativas aqui, 4 são perspectivas do BSC, uma não é, e é essa que vocês vão marcar. Questão 3. Questão 4. O planejamento estratégico de uma empresa, através do modelo BSC, deve seguir um determinado fluxo de ações. Assinale a alternativa que indica a ordem correta deste fluxo, né? Então, tem um fluxo de ações no BSC, que tem alguma coisa de medição através de indicadores de desempenho, perspectivas. Qual que é a ordem correta desse fluxo de ações, né? Desse caminho que deve ser seguido dentro do BSC. 5 alternativas, vocês escolham a correta.
Questão 5. A respeito dos KPIs financeiros, EVA, valor econômico adicionado, e MVA, valor de mercado adicionado, assinale a alternativa incorreta. Então, tem 5 alternativas falando de EVA, falando de MVA. Só uma dessas 5 alternativas está errada, está incorreta. Vocês vão marcar a incorreta. Pessoal, leia com atenção que tem alternativa que eu peço para vocês marcarem. Tem questão que eu peço para vocês marcarem a alternativa correta. Em outras eu peço para vocês marcarem a incorreta. Eu até deixei em maiúsculo. Correta e incorreta. Presta atenção para marcar certo. Questão 6. A grande é a única que tem cálculo. Essa questão 6, tá? A grande cervejaria Heineken apresentou em seu balanço patrimonial do ano de 2019 100 milhões de reais em capital total. Esse capital total já está somando financiamentos de longo prazo e patrimônio líquido. O DRE da Heineken para 2019 mostrou um lucro líquido de 20 milhões de reais. Sabendo que o custo médio ponderado de capital da Heineken é de 25%, então o custo médio ponderado de capital aqui já está pronto para vocês, 25%. Calcule o EVA, o EVA, e indique se a Heineken criou riqueza ou destruiu riqueza para os acionistas. E eu coloquei até a fórmula de cálculo do EVA aqui para vocês. Então, vocês vão ter que indicar a alternativa que tem o resultado correto de EVA e se ela criou riqueza ou destruiu riqueza. Tomem cuidado com essa questão, que tem algumas alternativas que mostram aí um resultado negativo, só que o tracinho de negativo ficou meio pequeno, tá? Então, presta bem atenção se tem um tracinho de negativo antes do número aqui nas alternativas dessa questão. Beleza? Essa é a única que tem algum cálculo, né? E convenhamos, é um cálculo bem moleza, tá? Ah, uhum. Tem até a fórmula. Eu estou tentando abrir aqui a questão 7. Tá, aí. Questão 7. A controladoria deve dar apoio ao planejamento estratégico da empresa. Analisando as afirmações a seguir, assinale aquela que não corresponde a uma função da controladoria. Tem 5 afirmações, 4 delas são funções da controladoria, uma delas não é função da controladoria, vocês vão marcar aquela que corresponde a que não é função, que a controladoria não faz. Questão 8. Analise o seguinte KPI. Horas de treinamento por colaborador. Horas de treinamento por colaborador é igual a número de horas de treinamento ministrados no ano, dividido pelo número de colaboradores. Qual nome é dado para número de horas de treinamento ministrados no ano e número de colaboradores, considerando que estes são os dados utilizados para o cálculo do KPI? Quando a gente fala de KPI, de indicador, que nome que recebe, né, esses dois caras aí que foram utilizados para calcular esse indicador? Tem lá as 5 alternativas, vocês marcam a correta. Nossa, um monte de gente aqui querendo entrar. Muito bem, essa foi a questão 8. Questão 9, outra questão de analisar KPI, analisar indicador. Então, analise o seguinte KPI. Índice de clientes insatisfeitos, que é igual a número de clientes que deram nota menor do que 5 na pesquisa de satisfação, dividido
pelo número total de clientes. Este KPI se refere a qual perspectiva do modelo Balanced Scorecard, do BSC. Então, tem as perspectivas lá do BSC, a qual perspectiva que esse KPI aí se refere. E, finalizando, a questão 10. Questão 10 eu nem vou falar muito. Questão 10 é simplesmente assim. Assinale a alternativa incorreta. Então, tem 5 afirmações nessa questão. Uma delas está errada. Uma delas é incorreta. Vocês vão assinalar essa alternativa que está incorreta. Estaciona mais pra lá. Essas são as 10 questões da prova. Então, pessoal, vai mais pra perto da parede lá. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Lembrando que sobre a prova eu não respondo mais depois das 19h40, quando eu vou liberar o questionário. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Professor, Pode falar. eu não tô conseguindo acessar o AVA. Eu acho que vai ter bastante gente que não vai conseguir entrar agora também. Tá, ó, pode ficar tranquila, Amanda. Só também falar para o pessoal que não estava aí quando eu comecei a explicar, essa prova, ela vai ficar disponível durante 24 horas. Então, vou liberar ela agora às 19h40 e ela fica disponível até 19h40 de amanhã. Lembrando que a partir do momento que você começa a responder as questões da prova, você tem 3 horas para finalizar ela, mas ela fica 24 horas lá no AVA. Então, eu apliquei uma prova segunda-feira e realmente aconteceu, às vezes a pessoa não conseguiu entrar na hora, ou na hora de finalizar, ela clicou lá para enviar a prova e ficou lento e não enviava, né? Eu acho que como é muita gente fazendo prova e através do sistema, ele está lento mesmo. Então, pode ficar calmo, tem até 19h40 de amanhã para fazer a prova. Se não conseguir fazer agora, né, você pode fazer amanhã até dar esse prazo. Beleza, eu vou... tem uma dica também para eu passar para vocês poderem enviar, né, as questões, depois que vocês responderem as 10, o pop-up do seu navegador tem que estar liberado, né? O seu navegador tem que estar liberado para o pop-up, para a janela que abre e tal, né? Então, tem uma configuração que você pode entrar no navegador para liberar o pop-up. Caso você esteja tendo problema de enviar, me dá um toque no WhatsApp que eu te mando um videozinho, que até foi o Eduardo, o coordenador, que gravou, explicando como você fazer essa liberação. Perfeito, pessoal? Então, para quem não estava aí, a prova vai estar no encontro 1 da disciplina, com o nome Avaliação Oficial 1. A partir das 19h40, as questões já estão liberadas. Eu não sabia, mas pelo que os meus alunos de segunda falaram, na hora você já tem a nota, né? São 10 questões, você vai saber se acertou 7, 8, 9, 10. Na hora já é passado esse feedback para vocês. Perfeito, pessoal? Alguém mais tem alguma dúvida? Esse vídeo vai estar disponível no AVA junto com a prova, né? Se alguém quiser ir lá e tirar alguma dúvida aí sobre essas questões, sobre o que eu falei, o vídeo vai estar lá junto com a prova também. Perguntas? Beleza, então, gente. Então, desejo a vocês uma boa prova, né? Vocês puderam ver que ela tá fácil para quem pegou aquela revisão lá para estudar. Não é a forma como eu queria que a gente tivesse essa prova, né? Não é nem a forma como eu queria que a gente estivesse tendo as aulas, mas, infelizmente, é uma situação que o mundo nunca viveu e que a gente está tendo que se adaptar, né?
não só eu, como todos os professores, para elaborar essas provas, pensamos, né, nessa situação. E é isso, pessoal. Espero que vocês se deem muito bem e que no próximo bimestre a gente já esteja junto aí, frente a frente, para poder e essa situação melhore. Eu perdi toda a explicação. Melhore aí de uma vez. Beleza, então eu vou parar a gravação, já vou liberar as questões para vocês iniciarem, 19h40. Dúvidas, então eu respondo só sobre essas questões técnicas, não acho a prova no AVA, ou não estou conseguindo enviar as questões. Ok, um abraço para todo mundo e boa sorte.